Bom, pessoal, então, boa noite a todos aí, todo mundo que entrou até agora. Como eu falei semana passada, eu coloquei a videoaula para vocês lá da turma que eu montei na quinta-feira, a respeito ali do cálculo do momento, certo? Todos tiveram acesso, todo mundo conseguiu ver a playlist? Sim. Show de bola. Bom, hoje eu coloquei lá no portal para vocês uma revisão daquele roteirozinho de trabalho, dando uma prorrogada aí no prazo de entrega para vocês, certo? Então, eu liberei a entrega desse trabalho até a sexta-feira que vem, dia 17. Então, vocês têm mais uma semana aí para poder fazer o trabalho. E, além disso, vocês têm mais uma videoconferência para poder tirar dúvidas, certo? Com relação a isso, alguém tem alguma dúvida em relação ao trabalho? Como é que está aí o desenvolvimento? Estão conseguindo fazer? Eu respondi algumas dúvidas aqui antes da videoconferência lá no fórum, certo? Então, caso alguém não tenha dúvida, se você quiser tiver dúvida agora, pode falar aqui no chat, ou também abrir o microfone para falar, correto? E quem não, se no caso não tenha dúvidas, eu vou abrir aqui um projeto para vocês. Posso explicar sim, vou falar agora. Depois eu vou abrir o projeto para vocês para mostrar mais ou menos o que eu quero no projeto. Eu tenho aqui o exemplo dessa planta que vocês têm aí. A gente faz uma olhadinha geral, mostrando os pontos. Até uma pessoa me perguntou a respeito do corte lá no fórum. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Professor, Oi, diga. tem uma dúvida em relação ao pilar parede 1. Certo. Quando a gente faz ele, a gente tem que fazer a verificação. Na verificação que a gente faz, a gente vai botar lá nas tensões na base, Certo. E aí a gente tem que fazer o CA e o CB também? Novas dimensões? Quando for fazer com outro momento? Isso. Não. Na verdade, o que acontece? Você já vai calcular com o primeiro momento MX, certo? Deixa eu até... Vou até espelhar aqui. Tá. Estou conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza. Deixa eu só botar uma pessoa para entrar aqui na sala. Bom, então o que acontece? Lá você vai ter... deixa eu abrir meu retângulozinho aqui. Sua sapatinha vai estar aqui, mais ou menos. Vou fazer, a princípio, o sapato como se fosse retangular, certo? Vou fazer aqui. Posso fazer... Pera aí. Vai, esse pedaço. Vou ficar um pouquinho mais ou menos aqui, mas dá para entender. Está todo mundo entrando agora aqui. Bom, seu sapato fica mais ou menos assim, certo? Sim. Você vai ter aqueles dois momentos. Então, vou botar aqui um momentinho nessa direção. Deixa eu tirar essa parte de cá. Esse aqui, no nosso caso, é o MY. E a gente tem aqui nessa direção, vou fazer em azul, o MX. Lembra que lá quando a gente for na aula passada, a gente vai adotar dimensões quadradas. Então, essa sapata aqui, ela vai ter dimensão A e A, certo? Não vai ter variação. Então, a primeira dimensão que você vai fazer... Vou admitir aqui. Mais um. Uai, ai, que susto. Achei que tinha apagado a minha sapata. Volta. A primeira conta que você vai fazer é em relação ao MX, que foi MY que deu maior, ou foi MX que a gente fez na conta? MY, né? O vermelho, que a gente fez na videoaula. Então, como ele é o maior momento, você vai, a princípio, dimensionar com esse momento, certo? Então, você vai ter dimensões. A gente vai botar a dimensão quadrada aqui. Então, nesse caso, vai ter uma diferença nos balanços. A S deles vão dar diferentes, porque a dimensão do pilar é diferente, mas a gente vai botar uma sapata quadrada. Quando você fizer isso, você vai dimensionar tudo, calcular as áreas de aço. Calculei com MY, vai partir para MX.
Como o MX é menor, com certeza as tensões dele vão dar inferior à do MY. Então, com essas dimensões que você calculou para MY, dimensão de balanço, dimensão de altura, dimensão em planta, MX com certeza vai passar. Então, não tem mais essa verificação. A única coisa que você vai calcular vai ser sigma máximo e sigma mínimo novamente. Aí vai ter a fórmula de sigma máximo aqui. Vou botar aqui. Quando você for calcular, sigma máximo vai ser N sobre A vezes B, mais ou menos, não, e multiplica 1 mais ou menos 6 vezes a excentricidade dividido por A. Então, A e B, no caso aqui vai ser A, vai ser a mesma dimensão de MY. O que vai mudar vai ser a excentricidade, que vai ser menor. Então, sigma máximo e sigma mínimo vão dar menores também. Aí você vai calcular a área de aço normalmente, mas as dimensões permanecem. Então, só o cálculo só muda sigma máximo, sigma mínimo. Aí você vai calcular aquele momento no engaste, mas tudo para as dimensões que você já definiu. Ah, tá, entendi. Beleza? Beleza, aí lá no final eu faço um desenho só e adoto as áreas de aços que foram maiores. Isso. Isso aí. Tá bom. Quando você for fazer o MY, só para adiantar aqui, você vai ter uma armadura nessa direção, só para que vocês vão ter. Quando calcular MY, o diagrama vai estar aqui nessa direção. Então, você vai ter que sigma mínimo. Daqui a pouco eu vou olhar o chat, galera. Só responder isso aqui. E aqui o sigma máximo. Então, você vai calcular normalmente, fazer aquele engaste, pegar o trapézio. Aí você vai calcular primeiro essa armadura que está aqui. Deixa eu pegar a minha linha. Então, você vai ter primeiro, para a direção A, você vai ter o N1. Vou tirar essa. Aqui. E na direção B, que vai ter o sigma médio, você vai calcular esse N2 aqui. Para aquela tensão média. Certo? Quando, beleza, calculou a área de aço, calculou as armaduras, fechou. Aí você vai fazer a verificação com MX. Quando você fizer MX, agora o diagrama de tensões não é mais esse. Ele vai vir para cá. Então você vai ter um sigma mínimo aqui, esse aqui deixa de existir, e passa a ter esse diagrama do lado de cá. Até peguei a equação um pouco ali. Então a direção principal para MX vai ser essa. Então, quando você for calcular aquele engaste com o trapézio, você vai estar calculando agora N2 e não N1. Então, é aqui que eu posso ter a possibilidade de N2 dar maior do que quando eu calculei com MY. Você vai calcular, você vai comparar a área de aço usando a sigma médio de MY com a armadura dada pela carga trapezoidal dada na direção principal. Então, essa vai ser a comparação. A trapezoidal vai dar uma área de aço com N2 aqui em MX, que é a mesma área de aço que você usou o sigma médio na direção de MY. Então, essas duas você vai ter essa comparação só. Certo? Beleza? Show. Deixa eu dar uma olhadinha no chat agora aqui. Tem muita gente aqui. Cadê meu chat? Vamos lá, deixa eu começar lá da frente. Bom, o que eu quero no memorial? No memorial, pessoal, vocês vão ter que ter aí... tentando mais gente. Tem que ter o cálculo... Primeira coisa, área de influência, certo? Então, aquele desenhozinho que a gente fez, que eu até coloquei para vocês, disponibilizei no portal, com as áreas, certo? Vocês podem colocar aquele como uma página do memorial de vocês. Pode ser usando o CAD ou pegando aquela ponta do CAD e colocando no Word, mas tem que ter nessa área de influência aquela área com a discriminação das áreas para cada um dos pilares. Exatamente do que está lá. O que está faltando só é a área mesmo, o cálculo da área usando o comando de AA, igual a gente pode até fazer algum exemplo aqui mais para frente. Depois disso, vocês vão calcular, vai ter um cálculo aí no memorial, pode ser à mão e colocado nesse mesmo PDF ou feito no Word, o cálculo da carga de cada um dos pilares. Então, vocês vão pegar lá a área de influência multiplicado pela carga. Você tem que discriminar qual foi o cálculo que vocês fizeram para obter a carga, parecido com aquele que a gente fez na videoaula, certo? E vocês vão usar a área de influência para isso. Então, vai ter o cálculo da área de influência
vezes a carga,